Pois bem, voltando aqui a nossa... repetir o ano da Revolta da Cachaça, 1660 a 1661. Então, bem dentro do contexto do século XVII. Tá? Agora, gente, ó, vamos lá, convenhamos. Então, em 1819, São Gonçalo se torna distrito da vila de Niterói. Perfeito? Característica que você tem também interessante, porque sempre ao longo da história de São Gonçalo e Niterói há essa relação aí de Niterói, São Gonçalo fazer parte de Niterói, depois se separar de Niterói, por aí vai. Perfeito? Característica que você tem em relação a isso, né? É aquela briga, parece até briga de mulher de malandro, uma situação assim para a gente entender ao longo da história. Bom, nessa época nós temos uma economia ainda baseada também na cana-de-açúcar. E obviamente o destaque são os portos fluviais, né? O que acontece? Esses rios que hoje a gente conhece como valões são rios de planície. E obviamente são rios que comumente eram navegáveis. Então, eram rios que transportavam ouro vindo de Minas Gerais, que vinham ao lombo de mulas, beleza? E transportavam também cana-de-açúcar e produtos. Então, esses bairros que normalmente têm o nome porto e não tem mar, é porque são bairros que eram portos fluviais, portos de rios, que era muito comum na época, né? Eram embarcações feitas em chatas, né? Que eram barcos com fundo chato, e consequentemente permitiam essa navegação, porque a foz desses rios é exatamente na Baía de Guanabara. Então, consequentemente, nós temos o quê? Um desenvolvimento voltado para isso. A ferrovia, ela marcha em relação ao quê? Ao avanço do café. Então, conforme passa-se o século XIX, já para a segunda metade do século XIX, nós temos o quê? Um avanço da ferrovia. Por quê? Porque você tem justamente... Só um minutinho que tem gente aqui. Opa, desregulou aqui o celular, peraí. 19, né? O que nós temos? Nós temos exatamente uma marcha, né, na metade para o final do século XIX, uma marcha do quê? Das ferrovias. Consequentemente, macete que eu dou para vocês, se tem ferrovia, é porque houve o quê naquele momento ali? Café, perfeito? Cafeicultura. Até porque o que acontece? Na história do Brasil, né, nós temos dois momentos importantes do café, né? O momento do Vale do Paraíba do Sul e do Oeste Paulista. O Oeste Paulista já é a história mais recente, né? Que é o final mesmo do século XIX, início do século XX, que é a questão lá de São Paulo. E o momento aí já de meados do século XIX, você tem o quê? Justamente o momento do Vale do Paraíba do Sul, que é basicamente essa região do Rio de Janeiro. Tá? Todos esses rios que nós temos, a maior parte deles, são rios que são afluentes, muitos deles, do Paraíba do Sul, que é o principal rio do estado. Beleza? Então, quando a gente fala Vale do Paraíba do Sul, a gente entende também como interior do estado. Como hoje, inclusive, tem a região histórica, né? Cafeeira, de fazendas históricas, como, por exemplo, Vassouras, Resende, enfim. O pessoal até conhece ali como Vale do Café, né? Mas, enfim. Mas essa região também foi tomada por fazendas cafeeiras. Nova Iguaçu, São Gonçalo, perfeito? Também tivemos aí importância em relação a esse tipo de produto, beleza?
Então, característica que você tem em relação a isso. Perfeito? Bom, já o século XX, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado, primeiro, né, em 1922, existe um decreto que eleva a categoria de São Gonçalo à categoria de cidade. Beleza? Então, o que acontece? Freguesia, vila, município, cidade, são categorias normalmente que se tinha no passado, né? Hoje a gente não usa mais essa escala, né? De quê? De adensamentos populacionais. Como assim adensamentos populacionais? Número de habitantes. Então você vai atingindo categorias, né, de número de habitantes e ao longo da história tinha essa variação. Portanto, em 1922, São Gonçalo ele é elevado ao quê? Uma categoria de cidade, né? Então ele deixa de ser vila, que seria obviamente uma cidade, uma população menor, e passa a ser o quê? Cidade. Beleza? Então, outra data importante também na história de São Gonçalo, 1943, em que o que ocorre? Nessa época, estamos aí numa época aí de industrialização brasileira, então muitas indústrias vindo para o Brasil, população crescendo, havendo um desenvolvimento urbano, industrial, populacional das grandes cidades, da área metropolitana. E o que acontece nessa época? Nessa época, São Gonçalo perde, né, o distrito de Itaipu para o município de Niterói. Então Itaipu, que até então era uma região que pertencia a São Gonçalo, beleza? Passa a pertencer nesse momento ao município de Niterói, beleza? Então é aquilo, né? O pessoal que vai à praia de Itaipu, pessoal aí de São Gonçalo sabe que o pessoal chama Itaipu a praia do Oi, porque a galera de São Gonçalo, a maioria vai para Itaipu. Eu particularmente adoro Itaipu, não estou falando mal de Itaipu, pelo contrário, eu adoro Itaipu, adoro ficar naquelas barracas lá de Itaipu, comendo aqueles peixes de Itaipu, entendeu? Fui muito ali, entendeu? Pretendo ainda continuar indo, até porque lá tem sombra, eu tenho problema seríssimo com sol por causa da minha pele, que eu sou muito branco, né? Piratininga não tem sombra, é horrível, né? Itaipu tem sombra. E o pessoal de São Gonçalo vai para lá, e o pessoal costuma falar que é a praia do Oi. Então é só você lembrar, né, que Itaipu é a praia do Oi, logo Itaipu já pertenceu a São Gonçalo, beleza? Porque eles costumam muito brincar com isso, né? Qual local que já pertenceu a São Gonçalo e hoje não pertence mais, entendeu? Eles colocam lá situações para confundir na prova, né? Como é uma prova factual, como assim factual? Fato. Quase não tem discussão, não tem debate sobre as coisas, né? Então, obviamente, é decoreba, é aquilo, pronto, acabou, beleza? Não tem o que se discutir em relação a isso, tá? Nesse momento, tá? Na década de 40, de 1940 a 1950, quer dizer, o auge da industrialização do Brasil, beleza? Estado desenvolvimentista, famoso 50 anos em 5, período principalmente representado por Juscelino Kubitschek, JK, né? Período que o Brasil supostamente iria avançar 50 anos em apenas um mandato, ou seja, em 5 anos. Então, abre-se a economia para a multinacional, entre outras coisas, né? Então, Estado desenvolvimentista, processo de substituição de importações. Então, a lógica era produzir aqui para exportar e não mais importar produtos, não é? Como hoje está acontecendo. Hoje a gente importa produto, né? Na época não. Na época era você incentivar a produção aqui, para gerar emprego aqui, para exportar, não é verdade? Então muitas indústrias vêm para cá. E esse é o momento em que ganha o apelido de Manchester Fluminense, beleza? Características que você tem em relação a
tudo isso que estamos enumerando. Legal, gente? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Legal, né? Bacana, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Números, né? A sardinha, fábrica de sardinha, enfim, entre outras. Beleza? Adubo, Fertilimar, conserva coqueiro, que é de sardinha, né? Lloyd, enfim. Ele coloca aí as indústrias, listas de indústria, que também, né? Pedreiras, né? Só pedreiras aqui tem 10 tipos de pedreiras aqui, né? Enfim, característica que você tem também, obviamente, pô, ele perguntar um tipo, pegar uma indústria que, pô, daquelas de canto de página e pedir, pode, mas, pô, tu pode concordar comigo que é uma coisa surreal. Ele vai querer o quê? Que o cara da NASA, sei lá, dê aula na prefeitura de São Gonçalo. Vamos falar o português claro, não é? Então, são situações realmente também até, né, que a gente não pode se prender a isso, até porque a gente vai passar fazendo questões que a gente sabe, beleza? Claro que vai ter macete depois também para aquelas que a gente não sabe, tem forma de você eliminar, tá bom? Mas o fato é que a gente vai passar fazendo aquela que a gente sabe, entendeu? Até para acertar as que não sabe no macete, tu tem que saber acertar as que você sabe, beleza? Característica que você tem aí com tudo isso que a gente está enumerando aqui. Pois bem, visto tudo isso, temos aqui de grande importância a geografia. Bom, então conforme nós vimos, né, o que ocorre? Ocorre que nós temos uma geografia baseada no quê? Baseada numa região metropolitana, né? E as características, normalmente sempre cai uma questão ligada a isso, né? Nós temos um relevo de baixas altitudes, né? Enfim, mas temos alguns pontos aqui com maiores altitudes, né? Então, o maciço de Itaúna e o alto da Gaia são os mais altos que nós temos, perfeito? O mais alto de todos é o chamado Alto da Gaia, né? Que fica ali em Itaindidiba, né? Para aquela região ali que você vê naquele distrito que está ali, né? Enfim, o clima é considerado o quê? O clima tropical. E característica do clima tropical é esse. É um clima chuvoso, né? O inverno é um pouco mais seco, as temperaturas são altas, gira em torno de 28 graus, a média, isso é bastante alto, né? Os picos chegam a 40 graus tranquilamente, né? A gente consegue ver isso. E a massa de ar que domina o inverno é aquela massa polar atlântica, por isso que faz a temperatura baixar um pouco, podendo chegar aí a 15 graus, beleza? E essa friaca aí que a gente está, mesmo na primavera, porque além de tudo a gente está em anos de laninha, tem isso também, estamos sentindo aí essa questão climática meia perturbada. Mas numa situação normal de temperatura e pressão, é isso que são as características geográficas do clima, beleza? Outro ponto também importante da sua geografia, da geografia de São Gonçalo, né? Você tem lá a demografia, por exemplo, ele coloca dados até 2010. Nos dados de 2010, está lá 999 mil habitantes. Tranquilamente, São Gonçalo já superou 1 milhão de habitantes, beleza? Mas o que a gente tem que saber é que é a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, perfeito?
Religião, né? O que acontece com a religião de São Gonçalo? Então, a religião de São Gonçalo, uma coisa que destaca bastante na história de São Gonçalo, em termos religiosos, é o seguinte, é que em São Gonçalo foi fundada, né, a Umbanda, né? A Umbanda, ela foi fundada em São Gonçalo. Então a religião Umbanda surgiu, né, em São Gonçalo e tal. É realmente um local que você tem aqui, beleza? Cara, uma prática comum, você tem bastante aqui, beleza? E também você tem aqui o que? São Gonçalo é realizado o tapete de sal, né, do Corpus Christi, né, considerado aí o maior tapete da América Latina. Também um outro ponto também muito importante sobre a questão religiosa. São coisas bobas, gente, mas são coisas que caem na tua prova. Lembre-se, na tua prova de História de São Gonçalo, História e Geografia, 3 questões são bobas, das 5. 3 são bobas. 2 falam sobre essa parte contextualizada, que eu falei aqui, e 3 vai perguntar o beabá do que é, beleza? Tranquilo? Característica que você tem aí em relação a isso. Bom, com base em tudo isso que a gente está tratando, vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos então fazer uns exercíciozinhos para a gente ver e tirar um pouco do medo do que é e como é cobrado em prova, para você ver que é tranquilo você realizando lá a sua leitura, né? Tranquila. Questão número 1, né? Uma das mais expressivas manifestações da cultura popular de São Gonçalo é também uma das mais antigas festas do catolicismo. Trata-se da, pela questão factual, Folia de Reis, letra B, de Brasil. Então repara, pergunta direta é isso, sabe ou não sabe? Legal? Aqui, ó, o pessoal coloca só A2, né? Esse bairro de São Gonçalo teve início, falando dos bairros, né? Com o surgimento de casas de operários da fábrica de telhas. Fazenda de Ipiíba. Opa! Então tu já sabe que é para aquele distrito lá. É por eliminação. Legal? Como outros, esse bairro ficou como parte pertencendo a São Gonçalo e outra Niterói. Aí ele te deu um molinho. Um bairro que pertence a São Gonçalo e Niterói. Pô, letra C, Várzea das Moças. Então, tipo assim, obviamente, o que é um bicho de 7 cabeças para o cara que está vindo do Rio de Janeiro, estou falando assim porque tem aluno aí que está estudando na turma que é do Rio de Janeiro. É um bicho de 7 cabeças para o cara que é do Rio, sei lá. Mas para gente que já conhece, eu falo assim, eu sou do Rio, tá, gente? Mas é porque eu já conheço muito São Gonçalo. Então eu já tenho uma facilidade, eu sou um cidadão honorário de São Gonçalo, praticamente. Então, assim, a gente vê uma facilidade de fazer muitas dessas questões. É isso que eu estou apontando para você aqui, querendo pontuar. Por exemplo, essa questão 3 aqui. Segundo Maria Neuma, a última década do século XX foi implantado no bairro de Nova Cidade. Inclusive, pô, caiu pra caramba lá, né, o negócio, né? Eu tive lá no outro dia, a maior parte das lojas fechada, né? Ali, ó, tem a pracinha de Nova Cidade, entra ali do lado, ali na rua, do lado, segue um pouquinho à frente. No caso aí, que ele está apontando aí na questão 3, letra E, o Shopping das Fábricas, né? Que é ali em Nova Cidade, né? O bairrozinho que tem ali, indo entre Alcântara e São Gonçalo. Para quem não conhece muito bem, para referenciar. Poxa, questão 4, para não zerar, né? Índio, qual que tu vai marcar? Tamoio, letra C de coração.
falamos bastante. Você vai ver que cai todo ano, ele inventa uma coisa, tá moio. Beleza? Questão 5, ponto culminante. O que é isso? Ponto mais alto. Tá? Trata-se do Alto do Gaia, letra A de amor. Beleza? A questão 6, ele fala perguntando quem foi o autor do hino. Então, olha só. Tu sabe que são 3 símbolos municipais. Bandeira, hino e brasão, correto? Então, um dos 3 cai. Pode cair também trecho do hino. Isso aí tu tem que entender, tem que ver lá, tá? Tranquilo? Eu tenho que advertir você quanto a isso. Então, ele perguntou aí, o autor, no caso, questão 6, também decoreba, o que é o que é? Letra C, Geraldo Pereira Lemos. Questão número 7. 43, São Gonçalo perdeu um dos seus distritos para o município de Niterói. Qual é? Distrito de Itaipu. Lembra lá que Itaipu é a Praia do Oi, que tu vai saber disso para sempre. Essa daí, gente, é uma questão que caiu em outro concurso. Talvez não caia nessa. Os dados são com base nos dados antigos do censo de 2000. Por isso que eu falei que esse concurso acho que era de 2009, tá? Seria no caso a letra D de Delta, tá aí só para a galera não ficar sem resposta. Bom, e a questão 9, né? Dentre as principais atrações turísticas do município de São Gonçalo, que tem uma parte lá que fala sobre o quê? Os pontos turísticos de São Gonçalo. Parece engraçado isso, mas está no roteiro, tá? Tem situações lá que você tem que, enfim, dar uma olhada lá que aponta sobre isso, né? Pontos turísticos da Prefeitura de São Gonçalo. Então, Praia das Pedrinhas, Ilha de... Como é que é? Eu já até fui na ilha também. Jurubaíba. Obrigado. Jurubaíba. Enfim. Própria Fazenda Columbandê, né? E, no caso, aí no caso é a Fazenda Itaindidiba, letra B de bola, Brasil, né? São as opções que tem aí, é o único que tem. O Museu Ferroviário não marcaria nunca, porque eu nasci ali perto do Museu Ferroviário, minha mãe era ferroviária, ficar lá no Engenho de Dentro, não tem nada a ver. Beleza? Enfim. Então deixa eu voltar aqui para falar com vocês as considerações finais, vamos lá.